Na verdade, não fosse o Volpi, o Fluminense teria provavelmente vencido o jogo, não só pela defesa do pênalti, por uma outra defesa a queima-roupa. Na verdade, tem aquela questão da penalidade, né? Curiosa, né? Dos últimos 7 pênaltis contra o São Paulo, 5 no Morumbi, a bola não entrou. Ou o Volpi pegou, ou foi na trave, ou foi fora. É muito rara essa estatística. 7 pênaltis contra, nenhum entrou. No primeiro tempo, o Fluminense deu um banho tático, de compreensão. Foi o pior primeiro tempo do São Paulo sob o comando do Crespo. O time não conseguiu entender o Fluminense. E quem armou o Fluminense não foi o Nenê, não foram os volantes, foi o Egídio, lateral esquerdo, cara. Ele armou o super irregular Egídio, armou o Fluminense. E aí, acho que no segundo tempo mudou um pouco de figura, Tino. As alterações foram bem feitas. O Mauro falou daquela questão do repertório em relação a Flamengo e Palmeiras. Eu acho que o Crespo, em pouco tempo, diferentemente do Abel, tem mostrado mais repertório e de mudanças que mudam o jeito do time jogar mesmo. E aí o São Paulo foi melhor que o Fluminense no segundo tempo e o Fluminense, fora a primeira estocada, não ameaçou mais, né? E o São Paulo melhorou um pouco. Eu vejo o São Paulo assim, o São Paulo teve um primeiro momento, né, da temporada em que acho que ele cumpriu as metas, né? Ele foi campeão paulista depois de muito tempo e passou de fase na Libertadores mesmo que em segundo lugar. O tipo de jogo contra o Fluminense, eu computei assim que o São Paulo do Crespo tem enfrentado pouquíssimas vezes na temporada até agora. Enfrentou no Paulista Santos, Bragantino, Corinthians, Palmeiras 2 vezes e na Libertadores Racing 2 vezes. Esses são jogos tipo Brasileirão. Os outros não. Os outros no Campeonato Paulista, que o São Paulo passou trator, não tem o nível de dificuldade que o jogo do Fluminense, que o Roger teve, aliás, uma semana muito boa, né? O jogo do River Plate e o jogo contra o São Paulo foram muito bons. O Fluminense fez um jogo sem o Fred, fora de casa, ele conseguiu manter o tipo de jogo e foi igualmente perigoso, só não teve a conclusão que o Fred faz, o desequilíbrio que o Fred faz. Talvez se tivesse o Fred em forma, embora fora de casa, seja um pouco diferente, o Fluminense teria vencido. Mas o São Paulo, acho que começa agora uma segunda etapa. E eu vejo o São Paulo da seguinte forma: eu vejo o São Paulo muito bem estruturado defensivamente, embora tenha sofrido com o Fluminense no primeiro tempo. O esquema com 3 zagueiros caiu bem, o time normalmente é protegido, e vejo o São Paulo com poder de fogo deficiente. Agora, nas finais do Paulista e contra o Fluminense, não jogaram Daniel Alves, Benítez, o Luciano está entrando só no segundo tempo, o Éder está entrando só no finalzinho, o Rigoni ainda não estreou. Eu vejo o São Paulo, do meio para frente, um outro time nessa etapa, quando esses jogadores puderem jogar, ou pelo menos alguns deles, né? O São Paulo não tinha, contra o Fluminense, grandes possibilidades, e mesmo assim, com trocas e questões táticas, o São Paulo conseguiu equilibrar no segundo tempo. Então eu vejo assim, o São Paulo precisando de incremento ofensivo, e acho que o São Paulo contratou jogadores para tal, mas ainda falta um tal definidor, né, que o futebol brasileiro tem tão poucos, né? O Fluminense tem, o Flamengo tem, o Grêmio tem, mas não tem o Atlético nem tanto, né? A gente vai falar do Atlético depois. O São Paulo não tem um cara que resolva o jogo, um definidor que resolva o jogo numa bola, ou como o Pedro resolveu no Flamengo e Palmeiras na chance que teve. O São Paulo não tem esse jogador. O Pablo, longe de ser um definidor, não era nem no Atlético Paranaense um definidor. Então o São Paulo não teve quem definisse as jogadas contra o Fluminense, mas acho que vai ter mais possibilidades ofensivas daqui para frente, e eu prevejo que continue buscando no mercado um atacante que possa suprir talvez a deficiência principal do time, que eu vejo várias virtudes nesse primeiro momento de trabalho, mesmo que não tenha significado a vitória na estreia. Tem um negócio que o São Paulo não vivia na temporada passada, Tironi, assim: quando não dá para ganhar, você pelo menos empata. E isso no futebol, às vezes, dá resultado. Lembrando que o São Paulo, contra o Palmeiras, não tomou nenhum gol, contra o Fluminense, mesmo contra a pênalti perdido, não tomou o gol também, né?
Então tem uma questão ali defensiva. O Mauro falou, time que toma muito gol não vai a lugar nenhum. Eu concordo. O São Paulo toma pouquíssimos gols sob o comando do Crespo. Esse é um bom indicativo. Qual?